Olá, queridas e amáveis pessoas da internet e do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, mais um react, dessa vez ao Flow, cortes do Flow, lá com o Igor e com Miguel Nicoleles e com Serjão Foguetes. A ciência está mudando para pior e vamos usar esse react como desculpa para falar sobre ciência, metodologia científica e tudo mais que der para encaixar. Mas antes, não se esqueça de deixar o curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, me ajuda demais. Não é inscrito do canal, chegou aqui pela primeira vez? Assista o vídeo. Se você gostar, se apetecer o seu coração, se você tiver algum entretenimento, algum ensinamento, se gostar do canal, da comunicação, de qualquer coisa, inscreva-se. Tem vídeo quase todo dia aqui, quando dá certo. Quando não dá certo, tem uns 4, 5 vídeos por semana aí. Quando não dá certo, ter 7. Pelo menos uns 5 eu garanto. Eu garanto que vai ter 5 conteúdos aqui, beleza? Mas chega de enrolação e vamos pro papo sobre ciência, né? A ciência está mudando para pior. Vamos ver qual que foi a discussão deles lá no podcast sobre como que a ciência poderia estar mudando para pior, né? Quais que são os pontos que fazem a ciência ir a um rumo piorado do que estava antes, né? Eu, nesse canal, sempre comento sobre a metodologia, né? Como a metodologia científica, ao mesmo tempo, ela é uma faca de dois gumes, a metodologia utilizada até hoje dentro das ciências hards. Para quem não está muito habituado, a gente tem aquilo que chama de ciências hard, então física, química, matemática, astronomias, engenharias diversas, que geralmente são essas ciências que são mais populares, vamos dizer assim, porque conseguem trazer tecnologias, conseguem trazer um monte de informações curiosas, como exploração espacial, trazem tecnologia militar, tecnologia para o dia a dia e tudo mais. Essas ciências ainda estão muito presas dentro de uma metodologia que a gente chama da metodologia popperiana, ou new-popperiana, ou positivista, como preferir. Não que essa metodologia está rígida ainda, não que essa metodologia não tenha mudado nada, mas é a metodologia de que você precisa observar um fenômeno que está acontecendo na natureza, dentro de alguma coisa que você está observando, que você queira descobrir dentro de uma estrela, dentro do planeta Terra, dentro de uma tecnologia. Você tem que criar hipóteses para. Aqui eu estou fazendo um resumo bem simples. Você tem que criar hipóteses para tentar explicar o porquê aquilo está acontecendo. E você tem que testar essas hipóteses dentro de experimentos que possam ser replicados. E quando você testar essas hipóteses, a hipótese que te der mais respostas confiáveis com fatos científicos é a hipótese que você vai se agarrar e você vai tentar descobrir se ela é a hipótese que responde aquela pergunta. E depois você vai publicar isso em algum paper, em alguma revista científica. E pessoas do mundo todo, além dos revisadores, quando você vai para uma revista, as pessoas revisam se você fez tudo certo, se você não roubou nos dados, se você não mentiu nos dados. Você tem que ter feito experimentos que pessoas no mundo todo vão conseguir replicar. Porque aí as pessoas no mundo todo vão conseguir replicar. E se todo mundo conseguir replicar e achar os mesmos dados que você, lógico que não é exato assim, dados aproximados, aquela hipótese vai ganhando cada vez mais força. E ela pode evoluir para uma teoria. O que é uma teoria dentro desse conjunto de ciências? Uma teoria é uma hipótese que já foi solidificada, que praticamente já está solidificada. Não quer dizer que ela nunca possa cair, mas quer dizer que naquele momento aquela teoria é o que explica melhor aquele fenômeno da natureza, aquele fenômeno que está acontecendo, aquele fenômeno que estamos observando. É só você pensar. Imagina que a gente não sabe por que chove e a gente observa a chuva. Você teria que primeiro desenvolver hipóteses do porquê chove, depois pegar essas hipóteses, pode ser 4, pode ser 10, não sei quantas hipóteses geralmente se pega, mas geralmente tem que ser um número mais reduzido, porque a gente é ser humano, né? E levar para testes e ficar testando até ver qual que é a hipótese que responde melhor a pergunta. Ao mesmo tempo que esse método ele é muito bom e confiável, ele também é rígido e te prende em cercas. Esse método acabou criando também um muro da comunicação científica, sabe? Um muro entre ciência e outros tipos de conhecimentos humanos. Porque, ao mesmo tempo que esse método dá uma segurança, e foi um método que agilizou muito
diversas ciências e ajudou muito diversas ciências a prosperar, também é um método que, na minha visão, forma um muro. Porque aí é um método que prende a comunidade científica a só um método, a só um tipo de conhecimento, a só um tipo de coisa. Faz o ceticismo aumentar cada vez mais, porque a comunidade científica começa a questionar tudo. E não que não deva questionar, mas nada que esteja fora desse método pode ser confiável, pode ser levado pelos seres humanos, pode ser crido pelos seres humanos e pode ter algum grau de confiabilidade, entende? Então, ao mesmo tempo que esse método ele é excelente para avançar a ciência, ele também cria um muro de comunicações. Tanto que essa questão dos artigos, por exemplo. Os artigos são sempre publicados e compartilhados por uma patotinha, sabe? Esse tempo mesmo eu tava lendo a revista FAPESP, tava passando por cima, nem abri a matéria, mas eu só dei uma lida por cima, que saiu um artigo lá sobre como o inglês prejudica na hora de publicações. Por quê? A publicação, principalmente quando é publicação para a comunidade científica mundial, tem que ser em inglês. E isso pode prejudicar pessoas de vários países. E a gente tem histórias de cientistas que muitas vezes foram redescobertos durante a sua vida, não foram descobertos, porque eles não entravam nesse círculo. Tem o cientista que fez a filogenia sistemática, que é um jeito de ordenar os seres vivos, que é usado até hoje, que por ele ser alemão, descobriram os estudos dele, tipo, 50 anos depois que ele fez. O Mendel, o pai da genética, todo mundo conhece da escola como o cara que trabalhou com as ervilhas, sabe? Sabe as aulas de biologia, genética, as ervilhas? Ele foi redescoberto depois que ele morreu, sabe? Depois que ele morreu que descobriram o trabalho dele e interpretaram o trabalho dele. Tanto que muitos conceitos que a gente aprende, nem foi ele que criou, foi as pessoas, as palavras que eu tô falando, sabe? Foram as pessoas que leram o trabalho dele que começaram a desenvolver caracteres e palavras-chave para sua interpretação do trabalho do Mendel, sabe? Porque o Mendel publicou lá as coisas dele, colocou lá no mosteiro que ele trabalhava, ele era um monge, e não foi em vida, ele não foi visto, né? E ao mesmo tempo que cria um muro com a comunicação social, eu vou usar um anime de referência. Não sei se todo mundo já assistiu Attack on Titan, mas Attack on Titan é um anime sobre gigantes pelados, que tem uma cidade com vários muros. E cada muro é um bairro diferente, sabe, da cidade. Ao mesmo tempo que cria um muro de comunicacional com a população, cria-se um muro também entre as outras ciências. Então, existem até cientistas que vão olhar para as outras ciências que não usam totalmente o método popperiano, o método positivista, como se eles não fossem ciência. Como se não fossem ciência de verdade. Porque imagina, pega a sociologia que trabalha com a sociedade, praticamente. Como que ela vai estudar os seus fatos sociais? Como que ela vai estudar o que está acontecendo dentro da sociedade do jeito popperiano? Como que ela vai levar populações inteiras para um laboratório e fazer experimentos com ela? Não tem. Mas não quer dizer que não tenha método. A sociologia, a filosofia, a história tem métodos científicos, só que são métodos diferentes. Mas existe até um conflito entre essas ciências, existem uns muros de comunicação entre a comunidade e entre as ciências, porque tem ciências que não tem como usar esse método. A biologia, uma área que eu tenho mais contato, ela sofre muito com isso, porque a biologia tem áreas que dá para fazer esse método, mas tem áreas que visivelmente não dá para fazer esse método. A biologia não é algo fixo, a biologia é algo constante, a vida muda, a vida se transforma. Mas ao mesmo tempo você vê que muitos da área da biologia tenta correr atrás desse método, não à toa eu já até comentei nesse canal, fazendo até com que a biologia em muitas áreas fica algo burocrático e matemático, sabe? Você trabalha em muitas áreas da evolução, que é uma matéria excelente e de grande estímulo, assim, sabe? Muitas coisas se descobrindo e tudo mais. Mas você vê que muitos biólogos, para tentar provar que a evolução é algo realmente científico, matematizam demais, sabe? E não é que a matemática é inimiga, mas às vezes você tá numa discussão que poderia ser muito mais ampla, sabe? Porque a biologia é muito ampla, e você fica preso a fórmulas matemáticas.
E principalmente quando você fica preso a fórmulas matemáticas na biologia, que é algo tão diverso, você perde muito conteúdo dentro da biologia. Eu só tô fazendo essa introdução para mostrar o meu ponto de vista. E de como eu acho que uma das piores coisas. E não tô falando que a ciência antiga era super divulgada. Inclusive hoje, a gente tem muitas pessoas tentando divulgar. Mas o grande problema é que as pessoas têm que sair do ambiente científico para divulgar. Isso que eu tô querendo dizer. Que eu acho que um dos piores problemas é que a gente não conseguiu romper esses muros. Não conseguiu fazer o campo científico estar totalmente dentro da sociedade. A gente precisa de que pessoas saiam dos muros. Neil deGrasse Tyson, Sérgio dos Foguetes, a Bia lá do Física Fins, a galera As Meninas Nunca Viam Cientista, o Pirula. Essa galera tem que sair dos muros, tá ligado? Fazer podcast, fazer um monte de coisa pra tentar divulgar a ciência. Mas fica sendo uma coisa de enxugar o gelo, enquanto a comunidade científica inteira não estiver dentro da sociedade e não estiver divulgando o seu conhecimento a todo momento, sabe? Por isso que até a gente entra, eu acho que... Não, e não é culpa dos cientistas, tá? Mas muitas vezes, muitas fake news e pseudociências têm muito mais sucesso do que teorias científicas, porque eles conseguem criar um caminho de comunicação muito mais fácil, muito mais estético e muito melhor para a comunidade em geral, sabe? Então chega de enrolação, já foi 11 minutos de introdução. E vamos reagir ao vídeo? Vamos pro react? Mas enfim, eu tava lá, ia começar minha palestra, os caras me apresentando, porque eles fazem uma apresentação que é maravilhosa, né? Eles contam a tua vida, fazem e tal. E eu tava pensando na minha primeira professora de ciência, Dona Fauzia, tá? E pensando, putz, o que Dona Fauzia pensaria nesse instante se ela soubesse que tudo que ela me empurrou lá no terceiro ano primário, quarto, sei lá, né? Chegou aqui, né? E ele veio à mente a imagem dela, que era uma mulher muito bonita, muito simpática, muito viva, né? Eu acho que nem sei se ela está viva ainda, mas era muito jovem. Provavelmente aquela escola foi o primeiro emprego de ciência dela, né? E tem uma história dela que naquele momento que eu ia subir no palco eu me lembrei que foi sensacional, porque um dia ela deu uma tarefa para nós, um dos exames práticos, ela não dava prova típica, tá? Era você trazer uma coleção de algo extraordinário da natureza. E eu não sei porquê, naquela época, naquele momento, eu estava com um monte de coisa que eu estava querendo fazer, brincar, jogar bola. E minha tia, irmã da minha mãe, tinha uma mega coleção de insetos com alfinete. Ah, sei, aquelas caixas. Aquelas coisas legais pra caramba. Gigantescas, você põe todos os insetos. Tinha de tudo, mariposa, besoura. Eu falei, pronto, a prova da Dona Fauzia está solucionada. Fui para a escola com caixona da minha tia. Falei, é 10 garantido, depois eu vou assistir o Perdidos no Espaço, sei lá o que eu ia fazer. Dona Fauzia chega para mim, e eu era um dos melhores alunos da classe de ciência, ela me adorava, eu adorava ela, ela falou 0. Eita! Eu falei, peraí, como? A senhora falou que era para trazer uma coleção de algo da natureza, eu estou trazendo provavelmente a maior coleção de insetos, né, da cidade de São Paulo. Ela falou, mas não, foi você que fez. Aí, ó. Eu nunca tinha tirado uma nota, depois ela corrigiu a nota porque eu fiz a coleção, mas eu nunca tinha tirado uma nota abaixo de não sei o que, 8, né? Tá. Eu falei, putz, bom, eu saí coletando tudo que era inseto da vizinhança de Moema que você podia encontrar, refiz a caixa, talvez melhor do que a caixa da minha tia, e levei, ela me deu a nota lá, que eu não me lembro qual foi, mas a lição eu nunca esqueci, entendeu? Entendi, cara. O caminho mais curto não necessariamente é o caminho correto. Nem aquele que você vai aprender mais, entendeu? Se você tem um troço para fazer, como cientista, você tem que ir lá e fazer. Com a sua mão, entendeu? Você tem que ir lá e fazer o experimento. Saiu um artigo de uma das técnicas... Já dizia um tio meu que o caminho mais curto é o caminho que a gente conhece. Não necessariamente é o atalho que nos avisa, tá ligado? Tipo, o caminho mais curto é aquilo que você conhece, aquilo que você tem que fazer, tipo. Não adianta você estar de carro e tentar ir pelo caminho... É que hoje a gente tem GPS, né? Mas imagina uma época sem GPS. Que você vai por uma coisa que você acha que é um atalho. Não, você tem que ir pelo caminho que você conhece. O caminho mais curto é aquele que você conhece. Que eu inventei essa semana na Nature,
Medicine, de um grupo. Eu inventei esse barato em 2009, saiu na capa do Science. O mundo inteiro sabe que eu inventei o barato e os caras disseram que não, sabe, nós inventamos o barato. Olha só. 20 anos depois. Do que você está falando? Do método daquele de estimular a medula espinal. Tá. Eles fizeram um caso de um paciente parkinsoniano que andou. Só que já tem 200 pacientes no mundo que andaram e eu inventei essa técnica em 2009. E os caras começam a trabalhar. Não, essa técnica foi mencionada lá pelo cara Mas eles Nicolelli. citaram você ou não? Não, citaram, mas citaram do jeito... Entendi. Mas ela ainda não é estabelecida, ela não é clara. Bom, já tem 200 caras andando pelo mundo com isso daí. Né? Você entende? É, claro. É isso que a ciência virou. É. Ela virou uma grande cultura de startup, entendeu? Eu preciso diminuir quem fez a coisa originalmente para dizer que o meu é melhor. Enquanto a dona Fazia me ensinou que você tem que ir lá e fazer. E se a ideia não é sua, você tem que dizer de quem é a ideia. Entendeu? Eu não disse que eu tinha coletado os insetos da minha tia. Eu falei que eu tinha uma caixa pronta. Eu não menti. Mas ela falou, não, mas não é o teu trabalho. Não foi você que fez. Tá rolando um estelionato intelectual. Não. Bom, eu tinha 10 anos, 11 anos. Não, tá rolando esse barato que... Primeiro que publicar um caso não significa nada. Tá? Não tem estatística Claro, nenhuma. não tem nada, né? Você não consegue explicar porque a coisa funcionou com um caso. Aham. Segundo, que está rolando uma mentalidade de que é preciso justificar para o meu investidor que eu sou original. Tá. Não interessa que tenha uma história pregressa de 20 anos, né, Não basta você só ter aplicado o que já foi inventado. que já foi inventado. tem que falar Você precisa que ser original, novo, e pra isso às vezes você tem que E dito e feito. empurrar o trabalho dos outros pro lixo. E dito e feito. Tem uma startup embaixo que financiou o barato, entendeu? Aham. Aí a gente entra pra importância, cara, de que ciência de base. E não querendo entrar no papo chato de novo de economia, de esquerda e direita. Mas, cara, essa coisa de jogar a ciência de base pra iniciativa privada e pra incentivo privado é um tiro no escuro, cara. E é aquele erro que você. Eu sei que é muito confortável, porque, principalmente no Brasil, por exemplo, a ciência de base já sofre muito. Mas, cara, é lutar por algo que. Tipo, sabe a parábola do sapo e do escorpião? Sabe esse mito essa fábula do sapo e do escorpião? Pra quem não sabe, mais ou menos assim, que tipo, o sapo vai atravessar um rio, daí tá um escorpião ali na margem do rio e fala pro sapo: ô sapo, você não me leva até a outra margem, não? E aí o sapo fala: mano, você tá maluco? Vai me morder no meio do rio, eu vou morrer e ainda vou te levar junto, meu mano. Daí o escorpião fala: não, deixa disso, parceiro. Eu sou brabo, eu vou me controlar. Daí vai lá, o sapo deixa, o escorpião entra, fica em cima do sapo. Quando tá no meio do rio, o escorpião afineta o sapo assim. E o sapo e o escorpião vai. Os dois morrem. É meio uma fábula que acho que tem alguns problemas, né? De interpretação na sociedade, mas eu acho que encaixa meio que nisso, sabe? Tipo, cara, você começar a dar poder pra iniciativa privada comandar pesquisas de base é um problema, porque a pesquisa, a ciência, assim como a educação, ela não deve ser um produto de negócios, um produto de recursos. A ciência, no seu mais íntimo nível, ela é sobre descobrir o mundo. E não necessariamente uma descoberta tem que te dar dinheiro. Uma descoberta pode ajudar em várias coisas, mas às vezes uma descoberta é só pra gente descobrir que, descobrimos como funciona tal árvore, tá ligado? E não necessariamente isso vai dar um dinheiro, vai aumentar o PIB daquele país. Mas é porque a ciência, no seu íntimo, também quer saber como que funcionam as coisas no mundo. Tá ligado? Só que a iniciativa privada quer lucro. Então você abrir a pesquisa pra isso, e eu sei que já tem muitas universidades abrindo e tentando abrir no Brasil, é um erro que vai te picar lá na frente, como o Nicolelli está falando, tá ligado? Vai mudar a sua metodologia que é um muro, igual eu falei lá no começo, vai criar muro entre os próprios cientistas agora, dentro dos muros, mais muros ainda, dos caras querendo vender pesquisa, quando a pesquisa, cara, ela tem que ser totalmente financiada pelo governo. Não tem ideia. Assim como a educação. A educação não é algo que deveria gerar lucro. A
educação deveria só gerar o acesso a pessoas poderem se desenvolver como seres humanos dentro das suas perspectivas, sabe? Não faz sentido a gente ter uma educação para o lucro, assim como uma ciência para o lucro. É igual o sapo deixando o escorpião subir para atravessar o rio, parceiro. Uma hora a ciência vai se ferrar nessa parada, tá ligado? Não à toa, muitos países desenvolvem uma ciência boa, e a gente tem casos como a China, aqui até o mesmo Brasil, que a gente não observa, mas, cara, a ciência do Brasil tem muita coisa boa e é feita de forma pública, sabe? Porque o cientista tem tempo para fazer, ele não tem pressão de investidores. Lógico que não é uma maravilha, o salário é ruim, mas mesmo assim a gente deveria lutar contra essas coisas. A gente deveria lutar para que as normas públicas fossem cada vez melhores. Salário Mano, se você pega o salário do mestrado, para quem não sabe, os pesquisadores podem ser do nível de iniciação científica, o mestre, né? E o doutorado. Eu tô fazendo aqui uma generalização. Claro que tem outros tipos de pesquisadores, como os professores universitários. Mas os professores universitários são os únicos que realmente são remunerados bem. Só que é muito difícil você virar um professor universitário. Tem que fazer um concurso, você tem que ter doutorado, tem que ter pós-doutorado e tudo mais. Mas quem ajuda nas pesquisas, iniciador, mestrando e doutorado, são os pesquisadores. O professor, ele é pesquisador também, mas geralmente ele está rodeado de uma equipe de pesquisadores que ajudam ele. Cara, eu não sei quanto tá a bolsa de iniciação, mas na minha época a bolsa de iniciação tava entre 400 e 600 reais. O cara dentro da faculdade, fazendo uma faculdade que era o dia todo. O único tempo que ele sobrava, que ele poderia, sei lá, fazer um bico, ele vai fazer iniciação científica para virar um pesquisador, ele vai ganhar 400 conto. Mestrando, aumentou agora, né? Acho que tá 2.000 reais. Aí você pode falar, puta, 2.000 reais é maior que o salário mínimo. Mano, verdade, Mas é um cara que já se o mestre é um cara que já se formou na faculdade, já ficou de 4 a 5 anos na faculdade, vai fazer um mestrado, enquanto todos os outros colegas dele estão ganhando, sei lá, 4.000, 5.000 reais, porque são formados numa área, ele vai ficar lá dentro do laboratório, dedicação exclusiva, não pode trabalhar em nenhum outro lugar, senão ele perde a bolsa, e tem que devolver a bolsa. Tipo, se ele começar a fazer Uber à noite, e descobrirem, ele tem que devolver a bolsa, cara. Pra ganhar 2.100 reais. Fazer um trabalho ferrado, mano. Pesquisador é um trabalho ferrado pra cacete. Tanto de burocracia, tanto de coisa. Então a gente deveria lutar pra desenvolver cada vez mais a nossa pesquisa. Porque a nossa pesquisa já é boa, gente. É só ver a época do Covid. A gente tinha pesquisadores que conseguiam mapear mutações e DNA do Covid muito mais rápido do que gringos. A gente tem o Nicoleles. A gente tem uma ciência excelente de extração de petróleo, que é a área do Serjão. Cara, a nossa ciência agrícola, que nós somos um país agrícola até hoje, é uma das ciências de ponta, parça. A nossa agricultura tecnológica, e aqui eu tô falando da ciência, sabe? Não do agro. É uma agricultura de ponta. Tem diversas áreas nossas de ciências que são de ponta, de ponta, de ponta de verdade. Ou seja, é igual esportista brasileiro. A gente já tem tanta gente ganhando medalha de ouro sem nenhum tipo de recurso. Imagina se a gente tivesse realmente um sistema legal de recursos para essas pessoas. A gente ia despontar cada vez mais na ciência, tá ligado? Mas não, a solução não é criar políticas públicas para aumentar cada vez mais o recurso. Por exemplo, São Paulo, São Paulo tem as maiores universidades da América Latina e vai recorrer a projetos com empresas privadas, sendo que São Paulo, teoricamente, não é o motor da nação, não é o São Paulo que carrega essa nação nas costas. Por que não aumentar cada vez mais os recursos da USP, da Unicamp, ajudar a Unifesp, ajudar o FABC e tudo mais, sabe? O autor principal. Então, eu não aprendi a fazer ciência assim. Tá, o que tu sente quando tu vê uma parada dessa acontecendo, cara? Não, a primeira reação é de choque, porque o meu professor daqui, né, o que eu contei para vocês, o professor César Timoyaria, que é talvez um dos maiores cientistas brasileiros, não conhecido, mas o fazer ciência que eu aprendi com ele era completamente diferente do que a gente vê hoje em dia.
Você não faz ciência para dizer que você é o primeiro, ou que você publicou na Science, ou que você... Você faz ciência pelo prazer de descobrir algo que ninguém nunca jamais viu. E de, eventualmente, a sua descoberta ter um impacto na vida das pessoas que pode ser monumental. Claro. Né? Só que hoje, o comércio da ciência, o virou marketing tipo uma da commodity, ciência, né, cara? virou uma commodity que é mais importante do que a prática da ciência. Isso aí. Então, para mim, é uma arte. Para mim, é pintar. É que nem você sentar e fazer um quadro. Só que se eu pintar um quadro que o Van Gogh já pintou, eu vou falar, olha, eu estou fazendo uma leitura Diferença. do que o Van Gogh fez. Porque ele era genial e não tem nada demais você querer tentar, né, aprender a fazer o que ele fazia. Mas se eu vou fazer algo que já foi feito, e eu chego lá e falo, olha, não foi tão bem feito. Eu agora estou fazendo barato. E você tem um caso, tá? É óbvio que você está tentando justificar, perdão, para os seus investidores que, olha, eu sou novinho aqui, tá? Eu mereço a grana que você quer pôr aqui, tá? E não foi essa mentalidade que eu cresci aprendendo a fazer ciência, tá? A ciência é aquela frase clichê lá, eu estou em ombros gigantes, porque é verdadeiro, né? Nenhum cientista em nenhum momento, a não ser que o cara esteja lá no, sei lá, anticristo não, antes de Cristo, nos filósofos gregos, mas nenhum cientista trabalha hoje em dia a partir do zero, cara. Todo cientista tem que ser grato a milhares de cientistas que vieram antes de você e construíram todo o caminho para que você tá trabalhando, tá ligado? Nunca ninguém que eu conheci, que eu considero cientistas de verdade, se preocupou em ganhar dinheiro, em vender algo, em fazer marketing. Mas essa aí é a cultura que você acha que tá entrando nos Estados ela Unidos, entrou, é isso? Não, ela entrou no mundo acadêmico. Mundo acadêmico. Ela penetrou na bolha. A gente ia para o mundo acadêmico, quando a gente era criança, a piada era a seguinte, criança eu digo 20 e poucos anos, o que o Dr. César falava, o mundo acadêmico é onde a gente se esconde do mundo real. É uma bolha onde você pode chegar lá e fazer algo que 99% da humanidade jamais faria, que é estudar pro resto da vida. Né? Como eu falo sempre, você paga para ser criança. E se esconder das demandas e das leis né, do mercado, vamos dizer assim, do mundo aqui fora. Porque você se contenta em ter uma vida modesta, você não precisa de nada demais, você só precisa ter um lugar onde você pode se esconder para estudar e descobrir coisas. Os grandes cientistas que você conhece, os Einsteins, Galileus, Newtons, Charles Darwin, eu contei, né? Acho que a gente conversou disso. Imagine você chegar para um chefe de departamento hoje, numa universidade brasileira, seu nome é Charles Darwin, tá? Você é o chefe de departamento, eu sou o Charles Darwin. Tá. Chefe, eu tenho uma grande ideia. Aí você fala, uau, já é legal. Mas eu preciso de um sabático de 20 anos para escrever meu livro. Porra, tá de sacanagem, né, Charles? Charles, de novo! De novo, Charles! Porra, já te falei antes, cara. Quem é que vai pagar isso aí, cara? Você publicou o que esse ano, Charles? Porra. Aí 20 anos, Charles? 20 anos, meu. E eu preciso fazer uma viagemzinha pelo mundo? Desculpa. Pelo né? mundo, eu vou sair pelo mundo. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou. Você tá pedindo demissão, é isso? Não! Eu queria uma licença remunerada. Né? Mas é isso, nós não teríamos a origem das espécies. Aliás, a origem das espécies, Muito 1859, bom, tá? O aniversário foi agora em novembro. Tá? Da publicação original, né? Quem daria no mundo moderno 20 anos para um cara? Não tem. Não precisa ser. O Mendel, que eu falei antes lá, se eu não me engano, o bagulho dele foi tipo. Na escola a gente fala das ervilhas como se fosse rápido, mas é nessa vibe, tipo, é de 20 a 30 anos replicando ervilha, tá ligado? O Mendel foi a mesma parada. Ninguém daria tempo pro Mendel fazer, ele inaugurar o começo da genética, tá ligado? 25? Não tem. Não tem, concorda? Mas quando eu entrei na universidade, quando eu fui para a minha universidade na Duke, né, quando eu era professor assistente, em 93, eu cheguei para os caras e falei, eu tenho um programa de 10 anos. Eu vou chegar, esses são os passos. Os caras falaram, tá bom, tá aqui a grana, daqui 10 anos nós conversamos. Depois de 10 anos eles ganharam 60 milhões de dólares em projetos que eu trouxe para eles, tá? E eles entenderam, porque lá é o seguinte, eles te dão um down payment. Tu faz ideia de quanto custou para eles esses 10 anos? Claro que eu faço, 1 milhão. Nossa. De então, dólares. Puta lucro, é muito melhor do que pôr na bolsa, né? Tive um retorno de 60 vezes.
Tá? Mas aí é que o professor tava falando que antes era assim, né? Antes. E também existe a chance de não dar em porra nenhuma, né? É, mas aí tinha essa Claro. ideia do longo prazo, né? Mas de 99% das startups hoje em dia A não maioria dão em vai pro nada. saco, é. 1% Quebra tudo. paga as 99%. Quebra tudo também. Era a mentalidade antiga. E a mentalidade antiga é a seguinte: qual é o seu track record? Pô, eu fiz isso, descobri isso, fiz aquilo, tal. Os caras, ok. O cara, né? Não é o Zé Mané. Vamos apostar. Não vamos apostar em qualquer um. Não era trivial, né? Agora, o problema é que hoje, primeiro você burocratizou a academia usando métricas da economia. Não, Isso aí. Eu chamo de o economês acadêmico. Tá. Então é assim, quantos papers você publicou nesse ano? Né? entendi. Cara, no departamento você tem um quadro. Pô, porque vocês estão me falando assim, com todo respeito, mas parece que tá ficando muito chato ser Muito cientista. chato. Tá! Por isso que eu decidi que eu ia criar o meu instituto. Hoje você tem, quando você vai em empresa, você tem meta, né? Então o cara trabalha em venda, ele tem meta de venda. Isso. O outro tal. Hoje na universidade, o mesmo quadro que tem dentro da empresa tem lá, cara. Só que é que a meta de publicação. Só que chega pro Picasso. Inclusive, isso gera muito problema, porque já teve artigos sendo publicados aí de pessoas que, tipo, essa meta é muito professores universitários é colocado em cima deles também. E esses caras, não é que eles têm uma pesquisa, mas igual o Nicoleles falou, às vezes a pesquisa dele é muito longa, e ele também tem aula pra dar, ele tem um monte de coisa pra fazer, ele tem a vida dele, tá ligado? O que faz ele colocar muitas vezes o nome dele em pesquisas que ele nem participou, só pra aparecer lá no recorde, que tipo, não, eu tenho pesquisa. Mas o cara não fez nada na pesquisa. Tipo, ele não escreveu uma linha, ele não ajudou em nada, ele nem leu a pesquisa. Mas sei lá, como é uma pesquisa de um iniciando que está sendo orientado por um doutorado dele, um doutorando dele, sei lá, uma pessoa que ele conhece, daí ele coloca o nome na pesquisa só pra, tipo, cumprir a meta de vendas. O que vai também prejudicando o mundo das pesquisas, tá ligado? O Dali, ou para quem que você gostar, e pergunta para ele, quantos quadros você pintou essa semana? Aí o cara vai falar, nenhum. Eu fiquei olhando pro mar. Né? Aí o cara fala, pô, mas como? Fez Como nada. você ficou olhando Tá pro mar? desmotivado? Fez nada, tá deprimido, cadê o seu relatório de produtividade? Aí o cara vai lá e pinta a Capela Sistina. Michelangelo, tá? Capitalismo Quanto vale a tardio, Capela não é Sistina? mesmo? Não tem valor. Tá? Quanto vale um quadro do Van Gogh hoje em dia? O cara não vendeu nenhum. Para pra pensar numa brincadeira dessas. Mas aí o senhor, eu concordo, porque eu acho isso o que acontece? O cara, ele fala, o que hoje acontece, pro pessoal entender? O cara faz um artigo, e aí ele publica aquele artigo numa revista, e daquele artigo ele tira outros 10 artigos que ele publica em revistas menores. Porque o que conta não é muito a qualidade, cara. Eles querem o número. O que conta é o índice gravimétrico de publicação. Gravimétrico. É o peso. Tá. Você sabe que na Suíça Quanto de papel que você... Não, eu gosto de trazer esses fatos. Mas aí é foda, porque É foda? aí... Vamos lá. Se a gente coloca... Eu entendo que, bom, dinheiro é uma parada que faz movimentar o mundo, de certa forma, não sei o que e tal. Mas se você não dá pro cara que... Vamos lá, o cara ele precisa de um tempo pra chegar na conclusão... Isso. Que é o que vai mudar, sei lá, a história da arte. Vamos por aqui. Muito bom esse corte, hein, cara? Gostei muito desse corte. Acho que deu pra adicionar bastante coisa. Deu pra rir também. aquele bagulho do Darwin é impagável, mano. Muito bom. Então vamos ficando por aqui. Espero que tenha gostado desse corte sobre ciência, desse papo sobre ciência. Ciência é muito bom quando é divertido, né? Então, mas aqui a gente tá meio que falando mal da ciência. Mas foi divertido, pelo menos. Aí, concorde comigo. Deixe seu comentário, compartilhe, comente, curta esse vídeo. Se você não é inscrito, gostou do vídeo, gostou do conteúdo, se inscreva aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima e tchau!